Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Sebastião. Irei falar nesse vídeo sobre condição de alinhamento de 3 pontos. Então, primeira situação, o que é alinhamento de 3 pontos, né? 3 pontos estão alinhados quando eles fazem parte da mesma reta. Então, eu tenho aqui o plano cartesiano, né? Eu tenho 3 pontos. Então, visualmente, né, dá para se perceber que eles não estão alinhados. Por quê? Né? Parece que o ponto B, né, não faz parte da mesma reta que o ponto A e C. Tá? Então, se eu chegar esse ponto para cá, tá? Aparentemente, eles estão alinhados. Quando 3 pontos estão alinhados, dizemos que eles são colineares. Tá? Então, uma condição para que eles estejam na mesma, né, estejam alinhados, sejam colineares, é que eles pertençam à mesma reta. Então, eu exibi aqui uma reta, tá? Então, por essa reta, a gente consegue perceber que os 3 pontos estão alinhados. Então, esses 3 pontos são colineares. Tá? Então, além da reta, qual outra condição que eu consigo identificar se 3 pontos estão alinhados? Então, através da semelhança entre os triângulos formados pelos pares ordenados dos pontos. Tá? Então, eu tenho aqui um triângulo, eu tenho aqui essa razão, a razão BE. Então, como os triângulos são semelhantes, eu tenho uma razão entre o lado BE e o lado AD, que está expressa aqui. E uma razão entre o lado CE e o lado BD, que está expressa nessa outra razão aqui. Então, eu tenho uma proporção. Então, se a proporcionalidade for mantida, tem aqui 12 igual a 12, eu tenho os pares ordenados, né, os pontos alinhados. Então, por exemplo, se eu pegar o ponto A, modificar ele aqui, ó, os triângulos deixam de ser semelhantes e no A, aqui as razões deixam de ser iguais. Então, vou voltar aqui o ponto A, né, alinhados. Está alinhado, os triângulos são semelhantes, a razão entre eles é igual, né, a proporção se mantém igual. Ó. Dependendo do ponto que desde que esteja, qualquer um desses pontos estejam, né, na reta, a proporção é mantida. Tá? Desloquei o ponto B para cá, deixou de haver. Tá? O ponto B está fora da reta. Então, vamos deslocar o ponto C para cá. Ó, tá? Então, ó, o que está acontecendo? Diferença. Então, desloquei o ponto B, continua a diferença. Mas a partir do que eu coloquei o ponto C, né, dentro da mesma reta, eu tenho a mantida proporcionalidade entre os triângulos. Então, os triângulos são semelhantes. Outra condição é a partir desses pontos, né, é o determinante. Então, se o determinante, que eu vou mostrar agora, entre os pontos for igual a zero, né, eu tenho uma condição de alinhamento dos pontos. Então, eu tenho aqui, ó, coordenada x e y do ponto A, coordenada x e y do ponto B, coordenada x e y do ponto C. Se esses valores, né, das coordenadas forem igual a zero, eu tenho o alinhamento do ponto. Então, vamos alterar aqui. Ó, o ponto B não está mais na condição de alinhamento com o ponto A e C. Então, eu tenho aqui um valor aqui, ó, 15. Então, toda vez que o valor for diferente de zero nesse determinante, tá, os pontos não estão alinhados. Então, ó, vamos voltar aqui à condição de alinhamento, vamos mexer aqui no ponto A. Tá? Tenho aqui o 10. E os triângulos deixaram de ser semelhantes. Então, vamos colocar eles na mesma reta. Então, determinante igual a zero. Chegar para cá, determinante igual a zero. Vamos mexer aqui no ponto C. Tá? 6. Então, os pontos não estão alinhados. Se o determinante der igual a zero, eu tenho o alinhamento dos pontos. Tá? Então, quando eu desloco esse ponto aqui para fora da reta, eu vou gerar um triângulo entre os 3 pontos. Tá? Vou mostrar agora. Então, quando eu desloquei o ponto, ele me gerou um triângulo entre os 3 pontos que eu estou considerando, A, B e C. Tá? Então, esse triângulo azul, tá? Esse 6 aqui, eu dividindo por 2, né, eu vou determinar a área desse triângulo. Então, o determinante deu 6, a área desse triângulo aqui será igual a 3. Então, vamos medir aqui com GeoGebra, a área igual a 3. Então, tá? Se eu deslocar o ponto C, tá? Vamos colocar o ponto C aqui em outro, ó, 8, a área igual a 4, tá? Então, vamos voltar ao ponto C, condição de alinhamento,
Ó, a área do triângulo igual a zero, porque ele deixou de existir, que os 3 pontos estão alinhados. Tá? 15, tá? A área do triângulo 7,5. Tá bom? Então, com exercício, a gente vai sanar eventuais dúvidas. Então, no outro vídeo, eu vou colocar o exercício sobre condição de alinhamento dos 3 pontos. Ok? Então, se você gostou, dê um like. Qualquer dúvida, coloque no comentário. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.